Amigos leitores de quadrinhos deste Brasil, vocês sabem, não é? O Brasil tem uma tradição forte no quadrinho de aventura, tá certo? Há algum tempo atrás, até cerca de 20 anos atrás, comentava-se quão forte nós éramos no quadrinho infantil, especialmente, claro, pelo caso do fenômeno gigante Maurício de Souza, né? Embora tenhamos também outros autores de relativo sucesso, não tão grandes quanto Maurício, mas que fizeram sua história, tá certo? No quadrinho, no tocante à produção de quadrinhos infantis aqui no país, certo? Que são dignos de nota. Esses autores serão citados futuramente em um outro vídeo. Mas o fato é que, a despeito da força dos quadrinhos infantis, o quadrinho de aventura também teve seu espaço aqui no Brasil. Vale lembrar, por exemplo, pessoal, que desde o século XIX, desde, por exemplo, não digo nem Nhoquim e Desventuras de uma Viagem à Corte, do Ângelo Agostini, mas ainda do próprio Agostini, o personagem Zé Caipora já trazia muitas histórias de aventura, de teor aventuresco, para o meio do nosso Brasil, tá certo? E a exemplo dele, tá bom? Ainda na época do Tico Tico, por mais que os quadrinhos de humor, as kid strips, as family strips, inspiradas pelas tiras americanas predominassem na revista, que data do início do século XX, né? De 1905 até 1955, se não me engano, ela foi publicada até ali, fins dos anos 40, começo dos anos 50, não lembro bem, mas foi publicada desde 1905 até mais ou menos esse período. Por mais que as histórias na revista fossem de humor, a gente havia algumas histórias ali com uma pegada um pouco mais aventuresca, tá bom? Mas foi no suplemento, a Gazeta Juvenil, no qual atuava o Messias de Mello, que a gente começou a ver algumas obras de maior expressão nesse segmento, tá bom? Posteriormente, o Jaime Cortez viria a integrar a Gazeta Juvenil, viria a colaborar com a Gazeta Juvenil, né? E passaram também a produzir seu material ali, baseado muito no que ele via sendo produzido em Portugal, né? No que ele aprendeu ali a fazer com o Eduardo Teixeira Coelho, tá certo? Grande expoente do quadrinho português, tá certo? Que publicou no mercado franco-belga, tá bom? Enfim, o suplemento, né, a Gazeta Juvenil, trazia muito, né, já desde 1929, fins da década dos anos 20, né, ali em 1927, por aí 28. Então, desde esse período, a Gazeta já marcava a nossa história, já marcava o quadrinho brasileiro com esse tipo de material, tá certo, pessoal? E outras coisas, inclusive aqui em Fortaleza, né, ali nos anos 30, 40, nós tínhamos material de aventura chegando a nós, tá certo? Então, o material de terror que começou a pulular, especialmente ali nos anos 50, teve uma primeira grande fase ali nos anos 50, com material que era disponibilizado pela editora La Selva, tá certo? E também posteriormente pelas editoras Continental, que se tornou Outubro e tal, a Taika, né? Esse material, gente, que era produzido nesse período, esse material de terror, eles tinham algumas histórias de teor aventuresco. Então, mais que o gênero predominante fosse o terror, uma outra história flertava muito com, com as histórias de aventura, de ação, que são tão famosas no meio dos quadrinhos, tá certo? Mas o fato é que nós tínhamos já histórias de aventura, sim, aventura um pouco mais pura, vamos dizer assim, ação, tá certo? Desde muito tempo, esse tipo de material vinha sendo produzido, tá bom? A gente sempre teve alguma produção nesse sentido, algumas obras de maior expressão, né, que chegavam a mais pessoas, que eram disponibilizadas por títulos de maior alcance, tá certo? E outras não, outras mais obscuras, no sentido de serem menos conhecidas, né? Estarem restritas a uma distribuição menorzinha e tal. Tá bom, pessoal? Mas nós temos expressão, nós temos títulos, nós temos autores atuando nesse segmento desde o século XIX. Tá bom? Então nós temos alguns nomes para citar. Neste vídeo, eu quero destacar especialmente os nomes, claro, do pioneiro Ângelo Agostini, que fez história de humor político, charge política, né? Semelhante à charge política, como é o caso de Nhoquim, mas no Zé Caipora já demonstrava um certo teor aventuresco, tá bom? Eu quero citar, né, o Messias de Mello, especialmente pela sua produção para a Gazeta Juvenil. Ele fez muita coisa, mas eu quero assinalar a colaboração dele na Gazeta Juvenil. Eu quero citar
o Jaime Cortez, que também participou dessa Gazeta, desse suplemento, desse encarte do jornal A Gazeta, tá bom? A Gazeta Juvenil. Eu quero citar também, claro, a produção de grandes expoentes ali de fins dos anos 70, começo dos anos 80, como é o caso do Mozart Couto, do Watson Portela, tá certo? Do Rodival Matias, que tinha uma abordagem muito parecida com o Mozart Couto, uma abordagem gráfica muito parecida, tá certo? Então quero citar esses autores em especial, que são grandes nomes que me vêm à mente sempre que eu penso no gênero e sempre que eu penso em quadrinhos brasileiros. Mas nós temos muita gente mesmo, tá certo? Depois eu vou fazer uma lista bacana para vocês, que inclui Getúlio Delfim, Luiz Saindenberg, autores ali dos anos 50 e 60, tá certo? O próprio Colinho, o próprio Shimamoto, tá certo? Eles produziram material que não é só de terror, eles também produziram material mais aventuresco, né? Que tinha uma relação maior, um quadrinho de ação, de luta, tá bom? Então nós temos produção nesse sentido. Não vamos esquecer esses autores, tá certo? Não vamos esquecer um Nico Rosso, tá bom? Vamos lembrar que esses autores existiram. Vamos tentar lembrar alguns de seus títulos, algumas de suas histórias. Nós temos produção da qual nos orgulhar em vários segmentos diferentes, inclusive o da aventura. Vamos lembrar disso. Vejo você em um de meus próximos vídeos. Até lá.